quero ministrar algo nessa noite. Continue com seus olhos fechados. Enquanto eu estiver ministrando, eu creio que Deus vai fazer algo na tua vida nesse lugar. Mas quando eu estiver ministrando, que deixe o Senhor mover as águas sobre a tua vida nessa noite. Deixa o Senhor mover aquilo que precisa ser movido. Deixa o Senhor remover aquilo que precisa ser removido. Eu sei que nessa noite o Senhor tem algo especial para mim e para você nesse lugar. Mas para isso eu preciso que você empreste o teu coração ao Espírito Santo. Para isso eu preciso que você empreste o teu pensamento, a tua mente ao Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, nessa noite entregamos a Ti nesse lugar, Deus. Queremos colocar, Deus, aleluia. Declaramos, Pai, nesse lugar, Deus, que a Tua glória, Senhor, vem sobre esse lugar, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Se você trouxe a tua Bíblia, abre em Efésios 3. Aleluia. Efésios 3. A partir do 14. Todos acharam? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, e a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a altura e o comprimento, a largura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de glória de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu gostaria que você me emprestasse aí o teu tempo, o teu coração, como eu falei hoje antes de começar a palavra. Estava meditando nesse versículo, nesse capítulo de Efésios, só para a gente entender, antes de eu entrar naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quando Paulo estava fazendo essa oração no versículo 14, ele estava dizendo assim que, por essa causa, eu me dobro o meu joelho, eu me prostro diante do Senhor, por essa causa, eu me entrego diante do Senhor. Mas que causa era essa que Paulo estava falando tanto? Quando o Senhor, eu estava meditando nessa parte, Paulo, ele estava falando para o povo de Éfeso. Por que o povo de Éfeso? Aquele povo naquele tempo, Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade onde estava lá litorânea, e esse povo, eles, mesmo conhecendo, mesmo eles já sabendo do Evangelho, mesmo já ter conhecido a Cristo, aquele lugar era um lugar tão forte, dominado naquele tempo, era dominado pela deusa Diana, e todos sabem que a deusa Diana naquele tempo era algo que regia
as regiões espirituais naquele tempo, onde até Paulo cita algumas palavras que muitas vezes a gente compreende errado, que fala assim, ó, mulher, cala tua boca que dentro da igreja você não pode falar nada, qualquer dúvida que tiver, você vai perguntar para mim lá em casa. É assim que Paulo fala, não? Que toda mulher não pode falar nada dentro da igreja? É isso ou não? Toda mulher, se tiver alguma dúvida, não pergunte, não fale nada, pergunte para o seu esposo em casa. Aí nós catamos isso como os verdadeiros machões, né, os homens de Deus. Cala a boca, mulher, você fica quieto que eu sou homem de Deus e qualquer coisa, qualquer dúvida, quando eu estiver dentro de casa você me pergunta. Aí criamos uma tradição onde as mulheres não têm voz, onde as mulheres não podem falar nada, porque lendo a palavra entendemos do jeito que nós queremos e implantamos aquilo que nós queremos da forma que nós precisamos. Mas não era isso que Paulo estava falando, mas eu ainda não cheguei ainda naquilo que eu preciso falar. Mas só para vocês entenderem como era a deusa Diana. Por quê? Deusa Diana era uma governanta mulher, que ela dava toda a autoridade às mulheres naquela época, para questionar o que quisesse. Homem nenhum poderia ir contra a opinião da mulher naquele tempo. E quando o evangelho começou a ser pregado, quando as pessoas começaram a conhecer Cristo, só para você entender o porquê da deusa Diana, que estou explicando, depois voltando para a palavra, por que Paulo falou que as mulheres não podiam falar dentro da igreja? Quero dizer para vocês hoje, se vocês forem, até hoje você não fala na igreja porque está achando que está cumprindo a Bíblia, está cumprindo a Bíblia errado. Porque Paulo assim, por que ele falou isso? Porque quando as mulheres, se deusa Diana que comandava a região no espiritual, as mulheres tinham um poder maior de palavras, gerava confusão, porque tudo aquilo que o homem falava, a mulher ia contra, tudo aquilo que o homem dava uma direção, as mulheres não acatavam. Não estou dizendo que seria ser obrigado a acatar tudo, falando sobre obediência, estou falando sobre submissão. Quando a gente falamos sobre submissão, nós estamos debaixo de uma mesma missão. Tudo que eu penso, a minha esposa também pensa junto, mesmo que ela discorde algumas coisas, mas se ela tem entendido, ela vai orar junto, vai entender, e de repente se ela vê algo diferente, ela vai falar, e a gente vamos entender e vamos caminhar. Então submissão, quando você, o seu esposo, a tua esposa está sobre a mesma missão, tá? Ser submissa não significa você ser capacho, é você estar na mesma visão. Mas o que Paulo estava dizendo assim, que as mulheres não podiam falar, por quê? Porque naquela época gerava muita confusão e entendimento. Para que não houvesse tumulto dentro dos cultos, das reuniões, ele falou, porque se de repente o apóstolo, ou os discípulos, os pastores daquela época, falasse algo sobre respeito à família, que a mulher tem que honrar o seu esposo, a primeira coisa que fazia a mulher, não tem que honrar coisa nenhuma, eu tenho que ter meus direitos iguais. E para Paulo, para não haver essa intriga no meio do povo, ele falou, melhor que a mulher, ela pergunte, se qualquer dúvida que tiver, pergunta para o teu esposo em casa, porque até um tempo, até que aquilo fosse tirado da mente da mulher, e ela começasse a entender e a igreja estivesse na mesma entendimento. Isso não significa que as mulheres não têm autoridade, não têm liberdade para falar no meio da igreja. Paulo só estava colocando uma ordem porque aquilo na época dominava as pessoas. Mas quando Paulo falou, ele estava dizendo assim que por causa dessa obra, por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai. Qual que era a causa que Paulo estava colocando de joelho diante do Pai naquela época? Os judeus e os gentios, ele estava orando para que as duas coisas se unissem. Por quê? Pedro e Paulo, quando estavam caminhando, Pedro falou, Paulo, pode deixar que eu vou evangelizar os judeus, e você começa a evangelizar os gentios. Os gentios somos quem? Somos nós. Tudo aquilo que não é nascido, tudo aquilo que não é judeu é considerado gentil. Por isso nós somos hoje enxertados na videira. Nós somos os gentios que foram aceitos de Cristo. Cristo morreu na cruz, ele como judeu, aí nos aceitou como seus filhos, e nós somos hoje gerados na árvore, que somos enxertados em Cristo Jesus, amém? Só para vocês entenderem. Mas Paulo, quando estava falando isso aí, ele estava declarando assim, o Paulo estava orando para os crentes para que os crentes sejam fortalecidos nessa nova comunidade que Deus está formando. O amor é a virtude mais importante. Por que Paulo estava falando isso? Porque naquela época, amados, por essa causa eu me ponho de joelho. Amados, para os judeus se ajoelhar naquele tempo, até hoje, se você perceber, se você for ver lá naquela pedra que tem lá em Israel, os judeus eles ficam assim,
Já viu não? Quem já viu essas imagens? Por quê? Para os judeus ajoelhar era muito difícil. Mas Paulo entendia de outro nível espiritual. Ele falava assim: por esta causa, eu me ponho de joelho perante o Pai. Isso traz o quê? Aquilo que Paulo estava querendo era algo muito importante e de muita urgência. Quem tem algo aí de importante e de urgência aí para que o Senhor responda? Quem tem? Só? Então tá fácil para nós orar hoje então. Você que não tem nada de importante, de urgência, vai orar para todo mundo depois. Amém? Mas o que eu quero colocar, Paulo, quando estava dizendo assim, eu me ponho de joelho, ele estava dizendo assim: Deus, eu reconheço que eu sou pequeno diante do Senhor, porque ele mesmo falava: eu sou os menores dentre os apóstolos, eu sou os menores dentre aqueles que já conhecem. Paulo sabia reconhecer a posição que ele tinha no Senhor, ele sabia reconhecer a posição que ele tinha em Cristo Jesus e diante de Deus. Mas quando Paulo falava por esta causa, eu me ponho de joelho, estava dizendo assim: essa causa precisa dar mais importância, isso precisa ser levado mais sério, isso precisa ser levado de uma forma diferente, isso precisa ser levado como todo mundo faz. Não vou fazer como todo mundo faz, eu vou fazer algo diferente diante do Senhor. Aí eu pergunto para mim e para você, essa tua causa, como que você está agindo? De que forma você está se posicionando? Como todos iguais? Ou de uma forma, fala: Deus, eu preciso de urgência, eu preciso que o Senhor escute por essa causa. Quando ele fala assim, por essa causa, eu me ponho de joelho, ele fala: Deus, por essa causa, eu saio do meu orgulho, eu saio do meu conhecimento humano, eu saio do meu reconhecimento que eu conheço tudo. Não, Deus, por essa causa, eu vou buscar o Senhor, eu vou interceder ao Senhor, e eu sei que em tempo do Senhor as coisas vão acontecer. Amados, assim, eu pergunto para mim ou para você, quanto tempo já que você está esperando algo no Senhor? Quanto tempo já? Aí você fala: 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí eu pergunto para mim e para você, qual é o tempo que eu tenho dedicado para que isso aconteça? Só entregar? Não, eu descansei no Senhor, eu entreguei nas mãos do Senhor. Paulo também poderia ter falado a mesma coisa: Senhor, eu me entrego na tua presença, eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Mas Paulo falou: por esta causa eu me ponho de joelho. Qual é a tua causa que você precisa hoje se pôr de joelho? Muitas vezes, amados, nós entendemos que a graça de Deus, ela faz tudo para nós de graça. Amém, eu creio nisso. Não, mas eu não preciso mais pagar o preço, eu não preciso, porque Jesus já morreu por mim na cruz. Mas e quanto tempo já você está esperando uma resposta e essa resposta não vem? Será que eu não preciso eu te sair um pouquinho do normal, como os judeus faziam? Será que eu não preciso sair um pouquinho daquilo que é normal, que é tradicional, e entrar um pouquinho naquilo que é sobrenatural? Não, mas a minha tradição, ela diz que não precisa fazer tudo isso. A minha tradição diz: não, quando eu conhecer a Cristo não precisava fazer. Aí, sabe que o problema, amados, a maioria do problema, nós deixamos nosso conhecimento virar uma religiosidade. Aí nós falamos assim: não, mas Robson, como é que você fala orar de joelho? Mas aquelas pessoas que estão acamadas, amados, não coloca a tua desculpa naquelas pessoas que estão acamadas. Aquelas pessoas estão acamadas. Aquelas pessoas, se ela orar deitada, ela vai receber. Mas se eu e você precisamos nos posicionar, não vai dar desculpa que aqueles caras que estão no hospital acamado recebem a mesma cura que eu e você estamos na boa, de leves. Não, mas não precisa. Jesus já morreu na cruz e ele falou que tudo aquilo que eu precisava ele já pagou. Porque imagine se aquele cara que está na cama não tem seus joelhos, não tem as pernas, não tem nada, está lá quase morrendo. Como é que isso vai fazer o cara ajoelhar? Amados, existem situações. Jesus está pedindo que eu e você, nós tomamos um posicionamento diferente do que aquilo que nós estamos nos posicionando até hoje. Paulo precisava se posicionar diferente aos demais. Paulo precisava se posicionar diante do Senhor diferente dos judeus, diferente daquele que era acostumado a viver, a vivenciar e a presenciar todos os dias, amados. Eu e você precisamos entrar num outro nível maior diante do Senhor, sairmos daquilo que eu e você já conhecemos há muito tempo.
Ei, quem joga videogame sabe que existe game over. O que é game over? Game over quando você está numa fase, você vence aquela fase e passa para a próxima. Isso se chama o quê? Game over. Existe um limite de fases. E hoje o Senhor está convidando a você a passar de fase. Está te desafiando nessa noite a dar um game over na tua vida. Não, mas toda a vida eu tenho entendimento que eu não preciso ajoelhar, eu preciso ficar sentado lendo a Bíblia. Ei, game over. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a tua causa que você precisa te apresentar ao Senhor de joelhos? Qual é aquilo que você tem anseio, aquilo que você tem buscado há tanto tempo no Senhor? Muitas vezes, amados, os joelhos é você se render, falar: Deus, eu sei que de mim mesmo eu não consigo. Eu sei que do meu entendimento, Deus, a minha capacidade eu não consigo. Sabe como você se rende? Já viu aquela pessoa quando chega, um exemplo assim, quando você, não sei se em nome de Jesus nunca aconteceu aqui, mas vamos colocar, fosse filme, aquela pessoa que é assaltada, a primeira coisa que o bandido chega com a arma, ponta no cara, a primeira coisa que ele faz, ele cai no chão e levanta as mãos para cima. Ele está dizendo o quê? Eu estou passando o comando para você. Não faça nada comigo, mas você nesse momento agora que me comanda, você que diz o que eu tenho que fazer. Não é assim, não é verdade? Quando nós ajoelhamos diante do Senhor, quando nós entregamos nossas vidas diante do Senhor, você está dizendo assim: Deus, eu me entrego diante do Senhor, é o Senhor que comanda todas as coisas. Faça de mim aquilo que o Senhor deseja fazer. Faça de mim aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem plantado, aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Paulo, quando estava ajoelhado, estava dizendo: Senhor, eu me ponho de joelho por esta causa. Eu até postei essa semana, eu coloquei assim, que um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Um santo de joelho, ele enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Por que isso, amados? Porque a tua vida espiritual, ela tem que ser muito maior do que a tua vida filosófica. A tua vida espiritual, ela tem que ser muito mais profunda do que os seus próprios conhecimentos humanos. Existem níveis nas nossas vidas, que em Ezequiel 47 diz que existem níveis na presença do Senhor. Aquele primeiro nível que pega nos meus artelhos, o segundo nível que vem nos joelhos, o terceiro nível que vem nos lombos, e o quarto nível, aquele nível que me submerge na presença do Senhor. O Senhor está me chamando, eu e você, amados, para que nós possamos subir de níveis. O Senhor está me chamando, eu e você, para que possamos entrar. Qual o nível? Já preguei uma vez sobre isso aqui, mas eu pergunto hoje novamente: qual é o nível que eu me encontro na presença do Senhor? Qual é o nível que você se encontra na presença do Senhor hoje? Qual é o nível? Você já está no artelho, você já passou para o joelho, já está nos lombos, você já está quase se imergindo na presença do Senhor? Há quanto tempo já que já está nos artelhos? Há quanto tempo já que a tua vida está nos joelhos? Há quanto tempo já que a tua vida está nos lombos, amados? Se a palavra diz que existem águas mais profundas, se a palavra diz que meus pensamentos são maiores do que os pensamentos do Senhor, são maiores do que os meus próprios pensamentos, que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os próprios meus caminhos, amados, existe algo maior para mim e para você, existe algo mais profundo, existe um conhecimento mais aproximado do Senhor. E o Senhor precisa nos levar, eu e você, numa intimidade tão grande, amado, que eu sei que tem pessoas aquelas pessoas que quiserem se entregar diante do Senhor, o Senhor revelará coisas tremendas, que a palavra diz assim, que o Senhor lhe confunde o inimigo, confunde os seus escolhidos, deixa os seus inimigos, continua confundido, e revela aos seus a glória de Deus. Muitas vezes, amados, no nosso meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós pensamos: meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, parece que tudo está virando de ponta cabeça, parece que nada se resolve, e meu Deus, o que eu devo fazer? Aí de repente, pum, você resolve aquela situação e fala: puxa vida, como Deus é poderoso. Amados, Deus trouxe aquele marasmo todo, confundiu o inimigo, confundiu a tua cabeça, deixou o próprio inimigo confundido e falou assim: agora você faz dessa forma. E você consegue entender, porque ele fala assim, que aos meus, eu deixo os meus conhecimentos em secreto. Os conhecimentos secretos são para aqueles que buscam ao Senhor um nível maior de intimidade.
O joelho de um santo de joelho, ele alcança mais, ele enxerga muito mais longe do que o entendimento de uma pessoa sábia. Você pode talvez até conhecer a palavra de ponta a ponta, amados. Você pode conhecer o livro de ponta a ponta. Mas quais são as minhas intimidades com o Senhor? Quais são os meus testemunhos? Sabe aquele negócio de nós vivemos de testemunho dos outros? Eu fiquei sabendo que um dia uma pessoa foi curada disso. Eu fiquei sabendo que um dia uma pessoa colocou as mãos sobre a cabeça dos outros, ele foi curado. Amados, o Senhor tem níveis maior para mim e para você. O Senhor quer me levar não para ser um espectador dos milagres na vida das pessoas. O Senhor tem me levado você a ser protagonista daquilo que Ele tem para fazer, porque Ele fala assim, por amor de meu nome, através do meu nome, vocês farão coisas maiores ainda, amados. Vocês farão coisas maiores. Sabe que coisas maiores? Você fala assim, não, mas como eu vou fazer coisa maior do que Jesus? Ele já deu a legalidade para mim e para você. Mas aí eu pergunto para você, a tua causa, qual é a tua causa? Eu e você estamos nos pondo de joelho nessa causa? Eu estou levando a sério aquilo que precisa ser levado a sério? Eu estou me colocando totalmente entregue naquilo que eu preciso que o Senhor me responda? Ou simplesmente eu estou me mantendo como todo mundo está? Eu e você ainda precisamos tomar uma posição diferenciada dos demais. Mas o que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas o que as pessoas vão achar de mim? Vão achar que você é um cara vitorioso em Cristo. Mas se eu começar a correr aqui, chorar e pular, as pessoas vão falar o quê? Não tem problema não, mas a palavra diz assim, que naquele grande dia o Senhor virá nas nuvens e muitos verão. E essa pessoa, quando ficar vendo muito na tua vida o que você está fazendo, ele vai simplesmente ficar vendo você subir. Porque tem que ter, né? Se a Bíblia diz que o Senhor vai vir e muitos verão Ele agora, porque então alguns vão subir e outros ficarão vendo. Agora, qual é a multidão que eu estou concluído? Eu sou aquele que vai subir ou aquele que vai ficar vendo a glória de Deus? Por esta causa eu me ponho de joelho. Quando o Senhor fala assim no versículo 3:15, fala assim, 18, Ele fala sobre a altura e a profundidade, a largura. Ele está falando sobre o templo de Deus. Mas o que ele está falando assim, que Ele revela-nos o imenso amor de que Cristo sente por mim e por você, sem exceção. A palavra diz assim, amados, que não sabe que muitas vezes que Paulo estava também no versículo, ele diz assim, deixa eu ler lá junto com vocês, capítulo 3, ele diz assim: e ele se regozija em ser prisioneiro de Cristo pelo amor que ele tinha pela igreja do Senhor. Ele fala, já viu todas as passagens de Paulo? Ele fala assim, eu tenho prazer das perseguições que eu tenho. Imagina, mas quando que você disse para mim assim, Robson, nossa, eu estou feliz hoje, porque, cara, eu estou passando uma perseguição aí, o negócio está feio, mas eu estou feliz. É difícil, né? Nossa, eu estou tão maravilhado, porque nessa vida eu sabia que eu fiquei tão feliz, tão alegre, que esse mês não tive nenhum salário. A igreja fez isso, não? Nossa, você sabe a alegria que eu estou, por quê? Não, meu patrão esse mês falou que eu não vou ganhar vale. Mas Paulo, mas o cara tem que ser, o nível é muito, tem que entender muito outro nível, amados. Ele tem que ser do nível raso. Quando ele fala assim, ele estava assim, nas minhas perseguições eu tenho prazer, nas minhas prisões eu tenho prazer. Ele estava mandando uma carta para Éfeso, não se desanime porque eu estou preso hoje, porque ele estava escrevendo essa carta a Éfeso, porque ele estava preso. 10 anos depois, ele falou assim, não fique triste, porque o povo, quando ficou sabendo que Paulo estava preso, o povo começou a desanimar, começou a se entristecer, se enfraquecer na fé, começou a se desbandar. E Paulo mandou aquela carta e falou assim, ei, fica tranquilo, eu estou preso, mas eu estou feliz. Por que está feliz? Porque eu sei que com alguma coisa Deus está falando comigo. Alguma coisa Deus quer usar nessa prisão, alguma coisa Deus vai me usar nessa situação que eu estou passando. Fiquem calmos, não fique desesperado, não se entristeça porque eu estou bem, porque se eu sei que estou passando alguma coisa, Deus está mostrando que eu tenho que passar, porque eu tenho algo para receber maior ainda. Aí muitas vezes, amados, nós entendemos passando por uma luta, passando por uma dificuldade. Eu sei, mas você não sabe porque é carne. Eu sei que é carne, mas eu também sou carne. Eu não fui feito de gesso e nem de massinha de escola. Mas Paulo fala que toda vez que ele passava por luta, ele fala assim, mas alguma coisa vai acontecer.
alguma coisa Deus vai aprontar. Eu sei que Deus vai me confundir, da mesma forma Deus vai confundir os inimigos, mas eu sei que Ele vai deixar os inimigos confundidos e vai revelar aquilo que Ele tem para a minha vida. Aleluias. Essa semana, amados, tivemos assim algo tremendo, amados. Eu falo que Deus estava em casa, Deus estava preocupado com um monte de coisas. Chega uma pessoa, passa uma mensagem: eu preciso dar uma bênção para vocês, para a igreja, eu preciso contar algo, preciso fazer algo. E naquele turbulhão de coisas para fazer, e Deus no tempo certo, amados, na hora certa, respondeu aquilo que eu precisava ouvir do Senhor. Mas entendeu o que eu falei? Ele respondeu aquilo que eu precisava. Ele respondeu aquilo que eu precisava ouvir do Senhor. Ele não respondeu aquilo que eu precisava, aquilo que eu quero. Muitas vezes, amado, sabe o que é? Muitas vezes quando você se põe de joelho no Senhor, Ele vai te falar algumas coisas. Por esta causa eu me ponho de joelho. Beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Você vai por essa causa, não sei qual é a tua causa que você precisa pôr de joelho, mas a tua causa, quando você começar a pôr de joelho, Ele vai começar a colocar, falar o seguinte: agora eu vou falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você está querendo escutar. Ok? Tranquilo? Aí entra o desafio, amados, onde as pessoas começam a desistir do Evangelho, as pessoas começam a desistir de Cristo, porque ela só quer ouvir aquilo que ela precisa, que ela deseja ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir, ela não quer. É o seguinte, para você melhorar, você precisa parar de fazer isso. Não, mas veja bem, já viu aquela pessoa, você dá uma orientação, ela vem com 10. Não, mas é que você não sabe o que está acontecendo em casa. É que você não sabe como é que é a minha mulher. Não, mas o meu esposo, se você soubesse. Espera aí só um pouquinho, é assim. Quando você vai no médico, se você precisa estar uma enfermidade, ele passa uma cartela com 10 comprimidos e fala: tome os 10, daqui 20 dias você volta aqui. Aí daqui 20 dias você volta lá. Daí, como é que foi? Você tomou os 10? Não, não tomei não. Como é que você está? Não estou do mesmo jeito. Mesma coisa, amados. Muitas vezes Deus te dá uma direção, Deus te dá uma forma de você andar, e chega na metade do caminho e fala: não, mas espera aí, Deus, mas eu acho que não é dessa forma. E você fica 10, 20, 30, 40 anos, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 anos, vivendo da mesma forma. Vivendo do mesmo jeito que você foi lá no médico. Passa-se 20 dias depois, a tua enfermidade continua do mesmo jeito ou pior. Quando o Senhor, Ele fala... Aí, amados, quando Paulo estava falando que pelas suas perseguições, pelos seus açoites, ele estava feliz. Aí sabe, mas evangelho é masoquismo? Porque como é que eu tenho que apanhar para me ficar? Eu estou passando dificuldade, como é que eu tenho o prazer em dar risada? Amados, se você for ver lá em Elias, o que ele fez com a viúva lá? O que ele fez com a viúva? Chegou lá todo cheio de moral, Elias passou na casa da viúva. Fiquei sabendo que você mora sozinha aí, e também fiquei sabendo que só tem um pouquinho, só fazer um bolo, então faz o seguinte, faz esse bolo, esquenta um cafezão e traz tudo que eu vou comer tudo. E ela só tinha aquilo. A mulher dele fala assim: mas que pastorzinho aloprado é esse? Cara, acho que chega em casa, eu só tenho isso para comer hoje, e se eu comer hoje, amanhã eu não sei se eu vou amanhecer vivo com meu filho, acho que já vamos comer, vamos deitar para morrer já. Esse cara aparece do nada e fala: ei, faz um bolo para mim, bem gostoso, mas tem que ser gostoso, porque eu estou com fome, eu vou comer tudo. E quando ela pega, ela fala assim, sobre a sua palavra, ela anda sobre a palavra do profeta, sobre aquilo que foi designado pelo profeta, eu vou fazer. Ela pegou, fez, sabendo que não tinha mais nada para comer amanhã, e entregou na mão do profeta. O profeta comeu, e ali diz que ela não vencia mais pôr as coisas na vasilha. Há muitas vezes, amado, Deus me leva eu e você no limite. Ele leva eu e você nos limites das coisas, para saber onde está o meu e o teu coração, se está no Senhor, se está nas coisas. Porque se aquela mulher tivesse ficado pensando nas coisas, nas dificuldades, ela ia continuar, ela ia comer, ia deitar, ia morrer, que nem o Tiririca fala. Mas ela não ficou firmada nas coisas. Ela falou assim: não, se esse cara falou algo,
e eu sei que é de Deus, eu vou fazer. Porque, amados, ela não ouviu aquilo que ela precisava ouvir, ela ouviu aquilo que Deus precisava falar com ela. Porque Deus estava tratando com o quê? Com a fé. Deus estava tratando com ela com a obediência. Deus estava tratando com ela nas coisas. Muitas vezes Deus tem falado comigo, com você hoje, me provando, eu e você, na nossa fé. Então Deus muitas vezes está me provando, eu e você, por coisas. Mas se eu der isso, só isso que eu tenho, vai faltar lá em casa, eu não vou conseguir pagar minhas contas, não vou conseguir pagar minhas dívidas. Eu vou dizer para você, amados, a palavra diz assim: sobre a tua palavra eu farei. Sobre quem? A tua palavra eu farei. E a gente vive com medo de comer tudo e amanhã morrer e não ter nada. Mas muitas vezes Deus está usando eu e você, amados, para provar que Ele é um Deus que pode todas as coisas. Mas se eu e você ficar preso em coisas, Ele não vai poder revelar nada para mim e para você. Quando ele fala assim, quando as pessoas, amados, estavam ali tristes, porque Paulo estava preso, começou a vir um desânimo na igreja, começou a vir um desânimo naquele lugar, tão forte, para eu preciso escrever, porque eu preciso animar ele de novo. Sabe o que tem acontecido muitas vezes, amado? Tem muitas, entre nós, pessoas já desanimadas, pessoas estão entristecidas, e sabe o que acontece isso, amados? O inimigo, ele usa aquilo que Deus está fazendo na minha vida, para confundir minha mente e falar: Deus, eu vou desistir desse negócio. Sabe por quê, amados? O problema não é o diabo fazer, o problema é o diabo pegar carona nas coisas. É você. O que Paulo fazia? Passava em lutas e ele falava: tudo isso eu dou graça. Muitas vezes nós damos mais desgraça do que graça. Aí o inimigo pega e pula no cangote, vai de carona nas nossas palavras. É que essa vida não melhora mesmo. É que não sei o que esse negócio parece que cada vez que passa é pior. Parece que tudo que eu faço não dá certo. Parece que onde eu coloco a minha mão as coisas estragam. Parece que onde eu entro trabalhar a empresa fecha. E o inimigo, amados, ele tem muitas vezes deixado o inimigo roubar as nossas promessas e a nossa herança, porque quando chega uma provação, chega algo sobre nossas vidas, nós emprestamos a nossa língua para Satanás. E sabe quando você fala assim, parece que tudo aqui que eu coloco, meus pés, parece que fica, nada dá certo. Sabe que você está dizendo isso? Satanás está colocando na tua mente assim, ó. O Senhor fala: aonde colocar os teus pés, virarás. Aonde eu toco minhas mãos e meus pés, ali é abençoado. A palavra de Deus diz isso. Mas o inimigo, ele não gosta de ouvir isso, porque sabe que a direção do trono, ele começa a dizer: não, onde você coloca o teu pé, você fecha mesmo. Onde você coloca a tua mão, as coisas pioram. Ei, mas a palavra de Deus diz que onde eu coloco meus pés e minhas mãos, as coisas são abençoadas. Peraí, sabe assim, você se ligar no momento, peraí, mas tem algo errado. Se Deus fala que onde eu ponho meus pés e minhas mãos, as coisas têm que melhorar, por que eu estou pensando que onde eu coloco meu pé e minha mão, as coisas estão piorando? Vem da onde isso, amados? Vem de Deus ou não? Não. Mas parece que as coisas aqui em casa nada melhora. Mas Deus fala assim que em tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí acontece, mais uma vez o diabinho da aguinha pocotó pega a carona e fica anos e anos falando a mesma coisa. Parece que essa minha vida é uma desgraça, parece que nada acontece, nada melhora. Mas eu volto e pergunto, como Paulo falou: por esta causa eu me ponho de joelho. Desafio nessa noite, tá acabando a bateria. Por esta causa eu me ponho de joelho. Paulo falava assim para eles, portanto, vós peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isso está a vossa glória. E ele diz assim também, Paulo, sabendo de tudo isso, ao escrever a carta em Éfeso, ele fala: por causa dessa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. A palavra diz, quando ele ouve assim, quando ele fala por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai, eu posso dizer assim, que o Senhor está falando para mim e para você assim: ei, não se entregue os pontos. Já viu aquele ditado assim, não larga as bets?
não largue as bets. Não entregue aos pontos e nem curve-se diante dessa circunstância. E por esta causa hoje, se coloca de joelho diante de mim. Quando Paulo fala assim, por essa causa eu me prostro ao Senhor, o Senhor fala assim, ei, não se desmoleça, não esmoreça, não desista, faça o seguinte, fica de joelho diante de mim. Fica de joelho diante de mim. Por essa causa, se ajoelha diante de mim. Me renda, se renda a mim. Entrega tudo aquilo que eu preciso fazer. Quando você se ajoelha, volta a dizer, você está dizendo, ei, você está no comando de todas as coisas. Quando você entrega ao Senhor, é assim, amados, a maior conquista da nossa vida vai ser de joelho ao pó e oração diante do Pai. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 29, se você tiver tua Bíblia, vamos lá. Lamentações capítulo 3, versículo 29. Lamentações capítulo 3, versículo 29 diz assim: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Muitas vezes tem perguntado assim, Deus, eu estou esperando tanto uma resposta do Senhor. Faz tanto tempo que o Senhor tem prometido algo na minha vida que eu não vejo mais saída. Eu quero dizer para você assim, amados, não deixe a espera matar a tua esperança. Não deixe que o tempo comece a matar a tua esperança no Senhor, porque em Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38 diz assim: todavia o justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Todavia o justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Jó capítulo 14, versículo 7 diz assim ao 9: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, o cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Qual que é o cheiro das águas? Ali fala sobre essa árvore frutífera que ela ficava plantada na beira do rio. Quem é o rio hoje? O rio que corre diante do trono de Deus. Amados, quando nós somos plantados à beira desse rio, mesmo que as pessoas olhem para mim e para você, existe um tronco sem galho, sem nada. Ali diz que mesmo, vou voltar ali de novo, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, mesmo sem esperança, mesmo sem sonhos, ainda se renovará, e não cessarão seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, o cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta nova. Amados, só o cheiro da glória de Deus. Mesmo que eu e você muitas vezes estamos pensando, eu já estou passado, minhas coisas parecem que não vai mais. Amados, eu quero dizer para você, o cheiro da glória de Deus, ele pode renovar novamente a tua vida e a minha vida. Não retroceda, não volte atrás por dificuldade. Amados, se fosse para a gente voltar atrás em tudo aquilo que vem de dificuldade, amados, nós já tínhamos voltado atrás há muitos anos. Mas a palavra de Deus ali fala, amados, a palavra de Deus fala aqui: o justo viverá por fé, e aquele que retrocede, eu não comprazo da sua alma. Amados, quando nós passamos por uma dificuldade, nós retrocedemos, eu e vocês estão dizendo para o Deus assim: ei Deus, se você não é capaz de resolver essa minha situação. Sabia? Se você pensar dessa forma, você está dizendo isso? Deus, eu vim até aqui, mas não consigo, parece que nada muda, eu acho que eu vou o seguinte, fica aí, eu estou voltando. O Senhor não consegue resolver o que eu preciso. Tchau.
Mas lá em Efésios, amados, Efésios 4:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Opera em quem? Diga assim: segundo o poder que opera em mim. Quando você pensa assim, Deus, eu vou retroceder, leia Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Salmo para encerrar, Salmo 118, versículo 17 diz assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei. Repita comigo assim, amados: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Arabalás. Orabalás. Não morrerei, Deus, porque eu ainda quero contar suas obras, o que o Senhor tem prometido na minha vida, Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus que não falha nas suas palavras e nas suas promessas. Eu sei que o Senhor é um Deus que não falha, mas diante de tudo isso me colocarei de joelho diante do Senhor, porque eu sei que o meu socorro vem dos céus, o meu socorro vem do alto, o meu socorro não vem do homem, não vem da direita nem da esquerda, o meu socorro vem dos céus. Eu quero convidar você um pouquinho a ficar de pé em nome de Jesus. Pode apagar as luzes, fazendo favor. Pode apagar todas as luzes. Só para encerrar, repita comigo assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, antes eu viverei e contarei as obras do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é a causa que o Senhor pede para você se ajoelhe diante dele e busque? Qual é a causa que nessa noite o Senhor colocou no teu coração que você precisa se ajoelhar diante do Pai? Porque eu sei que a palavra diz que ela não sai da minha boca e volta vazia. Porque eu sei que ela, quando ela sai, ela tem efeito. Qual é a causa nessa noite que você precisa se pôr de joelho diante do Pai? Eu quero convidar você nesse momento agora a começar a falar com a tua boca. Qual é a causa que você precisa se pôr de joelho? Começa você em nome de Jesus. Qual é a causa? Qual é a causa? A sua família? Seus filhos? Abra a tua boca, comece a falar ao Senhor. A tua casa, a tua vida profissional, a tua vida espiritual. Qual é a causa que você precisa? Deus, por essa causa eu preciso me entregar mais, por essa causa eu preciso jejuar mais, por essa causa eu preciso orar mais, Deus, por essa causa eu preciso me entregar mais na tua presença diante do Pai. Eu
Eu quero dizer para vocês, Salmo 118 acabou de falar agora, caramba, dizer, amados, o Senhor tem promessas na tua vida, e você, eu creio que em nome de Jesus, não morrerei, mas ainda contarei as promessas do Senhor na minha vida. Não morreremos enquanto o Senhor não resolver e não realizar algo na minha e na tua vida. Mas para isso eu preciso me pôr de pé na frente do Senhor, pela causa do Senhor, eu preciso me colocar na presença dEle, de joelhos. Arabalás. Porque Ele vive, eu creio, Deus do Senhor, posso crer no ar.